assuntos mais pesquisados dentro da área da psicologia positiva é felicidade. Um dos objetivos da ciência do bem-estar, como o próprio nome diz, é entender do ponto de vista científico como que a gente pode construir vidas com mais significado, com mais realização e propósito, e isso passa por entender de uma forma fundamentada o que é a felicidade, indo muito além do senso comum. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você qual que é essa visão científica da psicologia positiva sobre felicidade. E talvez você perceba que aquilo que você acredita que é felicidade talvez não seja verdade. Ao longo da nossa vida, muitos de nós aprendemos a associar felicidade com aquela pessoa que tem a vida ganha, que já conquistou muitas coisas na vida, que tem uma carreira estável, que tem um bom salário, né, que construiu muitas coisas ao longo da vida. Ou a gente acaba associando felicidade com um momento específico da nossa vida, em um instante onde a gente vai conseguir alcançar alguma coisa. Ou até mesmo a gente, quando pensa em felicidade, já vem na mente a ideia daquela pessoa que é o tempo todo feliz, que está bem o tempo todo, que não tem problemas, que não passa por dificuldades, ou aquela pessoa que está sempre sorrindo, né, de maneira extrovertida. Mas será que tudo isso define a felicidade? Será que a ciência concorda com isso? Outro nome que usamos dentro da psicologia positiva para definir a felicidade é o bem-estar subjetivo. Então, nesse vídeo, quando eu falar sobre bem-estar ou felicidade, eu estou me referindo a um aspecto muito mais amplo do que simplesmente uma pessoa estar bem. O bem-estar subjetivo, ele é composto por dois componentes. O primeiro componente é o componente cognitivo, que significa a avaliação que a gente faz da nossa própria vida. O quão estamos satisfeitos com as nossas escolhas, as nossas decisões em cada âmbito da nossa vida. O quão estamos satisfeitos de maneira geral com a nossa vida, com a nossa jornada, com o que estamos construindo. Seja no trabalho, nos relacionamentos, na criação de filhos, finanças, lazer, objetivos pessoais, hábitos. O primeiro componente da felicidade é essa avaliação subjetiva que cada um de nós pode fazer para entender o quão satisfeito nós estamos com cada aspecto dela. O segundo componente é o componente emocional. A gente percebe que a felicidade, ela não é apenas sobre sentir-se bem o tempo todo, mas significa entender com qual frequência a gente vivencia emoções positivas em detrimento das emoções negativas. Quando a gente fala desse componente emocional, é muito importante a gente entender dentro da nossa vida com qual frequência a gente vivencia afetos positivos como calma, tranquilidade, serenidade, inspiração, alegria, gratidão, e com que frequência a gente vivencia afetos negativos, que são emoções mais desagradáveis como raiva, medo, ansiedade, estresse. Uma pessoa que tem esse bem-estar subjetivo presente é uma pessoa que está satisfeita com a vida que está construindo. Não necessariamente ela já tem tudo conquistado, ela já tem a vida dos sonhos dela, mas ela entende que as coisas estão fluindo, que as coisas estão dando certo e se encaminhando, né, para alcançar esse ideal que ela tem para a jornada dela. E também entender a frequência com que essa pessoa vivencia emoções positivas. Uma pessoa com bem-estar subjetivo não é aquela que está bem o tempo todo, que apenas vivencia emoções positivas, mas existe um equilíbrio entre a frequência com que ela experiencia emoções positivas e emoções negativas. Existem 3 interpretações que nós podemos fazer quando uma pessoa fala pra gente que está feliz. Essas 3 interpretações, elas são as seguintes. Na primeira interpretação de quando uma pessoa fala que está feliz, é que ela está vivendo um momento feliz. Ela está vivendo uma situação específica, um contexto específico, um gatilho específico ali do ambiente que fez ela vivenciar emoções positivas. Então ela está feliz
naquele momento. Outra interpretação que a gente também pode fazer quando uma pessoa diz que está feliz é a gente entender que ela está satisfeita com a vida dela, que as áreas da vida dela estão fluindo, né, estão se desenvolvendo, que ela está alegre com, né, a maneira como ela está construindo os hábitos dela, os objetivos dela, o trabalho, as finanças, e ela tem essa satisfação geral com a vida dela. E a gente também pode interpretar esse estar feliz como um traço de personalidade. Algumas pessoas têm, devido à genética, devido à personalidade, algumas questões intrínsecas apresentam um grau maior de felicidade como personalidade, seja no otimismo, na extroversão, nesse entusiasmo. Essas são as 3 interpretações que nós fazemos quando alguém fala para nós que está feliz. De acordo com uma pesquisa realizada de forma global com mais de 500 mil de participantes em mais de 45 países, mostra evidências de que a maioria das pessoas está relativamente feliz com as suas vidas. E nessa pesquisa as pessoas relataram um nível médio de felicidade em uma escala de 0 a 10. A média de pontuação ficou em 6,7, o que mostra que a maioria das pessoas está relativamente felizes. E os pesquisadores deixam claro que elas não estão felizes, pulando de alegria, em êxtase, muito animadas, mas que elas apresentam uma felicidade relativamente leve, moderada, mas que está presente. Hoje em dia, na sociedade em que estamos vivendo, a felicidade se tornou uma obsessão. Muitas pessoas veem a felicidade como um estado permanente do ser, imutável, e que ela precisa alcançar. Então, muitas pessoas têm essa crença de que vai chegar um momento na vida delas em que elas vão conquistar alguma coisa ou algo muito positivo vai acontecer que vai fazer elas serem felizes de maneira imutável para sempre, e elas vão viver essa felicidade constante. E eu lamento dizer que não é bem assim que funciona. Essa obsessão em ser feliz leva muito à ansiedade, porque é impossível ser feliz o tempo todo, e a felicidade não é esse estado permanente do ser, onde a gente vai estar o tempo todo feliz, bem, animado. Felicidade não é isso. Quando a gente se identifica demais com uma emoção, é como se a gente fundisse a nossa identidade, quem nós somos, a essa emoção. Eu sempre ouço dos meus pacientes e de outras pessoas a seguinte frase: eu sou ansiosa, eu sou estressada, eu sou impaciente, eu sou depressiva. E na verdade você não é nenhuma dessas emoções, porque nenhuma delas define quem você é em sua totalidade. Emoções são apenas estados emocionais, não são estados permanentes do ser, são apenas emoções transitórias que surgem de acordo com o contexto, de acordo com o gatilho. Então você não é as suas emoções. Você não é ansioso, você está ansioso. Você não é triste, você está triste. Você não é estressado, você está estressado. Existe uma grande diferença entre ser e estar quando a gente fala de emoções. Talvez você tenha vivenciado na sua vida mais experiências que despertaram a ansiedade, o estresse, a raiva, a tristeza, mas sentir essa emoção não quer dizer que você é essa emoção. Quando a gente traz essa mesma visão para a felicidade, a gente entende que ter essa felicidade, né, ser feliz é muito mais do que estar bem o tempo todo, porque é impossível a gente estar bem. Na maior parte do tempo, a gente está vivenciando muitas emoções. Hoje em dia, as pessoas distorceram tanto essa definição do que é felicidade que muitas delas estão obcecadas em estarem bem o tempo todo, em sentirem algum tipo de prazer o tempo todo, de não lidarem com nenhum tipo de desconforto ou de emoções negativas, que a gente acabou perdendo a nossa sensibilidade para um dia que a gente não consegue ser produtivo. A gente perdeu a sensibilidade para os momentos em que a gente tem emoções
negativas decorrentes de coisas externas, e tá tudo bem, porque a gente vivencia várias emoções ao longo da nossa vida, sejam elas positivas ou negativas. A diferença é com que frequência a gente vivencia essas emoções, né, o que a gente faz em decorrência delas. Por conta dessa obsessão, as pessoas tentam cada vez mais camuflar e anestesiar emoções desagradáveis, elas tentam fugir do desconforto a qualquer custo, porque a gente tem na nossa mente que a gente vai estar bem se a gente estiver sentindo coisas agradáveis o tempo todo, e elas acabam buscando esse refúgio em doces, em besteiras, em pornografia, em jogos e uma infinidade de coisas que a gente sabe que não faz bem, né, para nós. A felicidade genuína, que é essa felicidade sustentável, que vem em decorrência de ações intencionais, de atitudes realizadas com propósito, na construção de objetivos alinhados à nossa essência, aos nossos valores, é uma construção. Estar bem o tempo todo é uma ilusão, e quanto mais a gente alimenta essa ilusão, mais a gente tem dificuldade de lidar com os momentos em que a gente não é produtivo, a gente está cansado, a gente não está bem, a gente está triste. E tá tudo certo ter essas emoções negativas. Felicidade não é sobre estar o tempo todo sorrindo, alegre, pulando de alegria, em êxtase, com aquela super motivação, né, entusiasmado com tudo, mas pode ser que você vivencie esse bem-estar integral em outros momentos da sua jornada, né, em instantes em que você tá inspirado, que você tá calmo, que você está, né, num momento de relaxamento, num momento de autocuidado. Isso é a felicidade genuína, e não apenas algo que você vai alcançar lá no seu futuro, ou viver nessa espera de que algo bom aconteça para você finalmente se sentir feliz. É muito importante a gente começar a falar de felicidade de uma maneira real, de uma maneira coerente e alinhada à realidade, porque quanto mais a gente alimentar essa ideia distorcida do que é felicidade, mais a gente vai colocar o nosso bem-estar integral em coisas externas, né? A gente vai perder o nosso poder e a nossa força de construir essa felicidade de forma genuína. Esse foi um dos primeiros vídeos sobre esse assunto. Claro que esse tópico não se esgota por aqui, tem muita coisa ainda para ser abordado, para ser aprofundado sobre essa temática. E se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir, deixa o seu like, que é muito importante para mim, porque vai ajudar a psicologia positiva a chegar a outras vidas, à realidade de outras pessoas. Muito obrigado por assistir o conteúdo até aqui. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!